Aos 18 anos fui expulsa de casa. Meu padrasto espalhou que eu era viciada e que eu não prestava para justificar o abandono. 10 anos depois, voltei. E a verdade que trouxe mudou tudo. Aquela tarde parecia anunciar desde o início que algo terrível aconteceria. O céu, coberto por nuvens densas e acinzentadas, mergulhava a rua em uma penumbra precoce. O vento frio soprava pelas frestas das janelas e uma chuva fina começava a cair, impregnando o ar com um cheiro de terra molhada. Eu me encontrava parada na sala, observando minha mãe e meu padrasto discutirem em voz baixa no corredor. Não conseguia ouvir exatamente as palavras, mas o tom ríspido de Cláudio e o silêncio constrangido de minha mãe falavam por si. Alguns minutos depois, ele surgiu na minha frente com o olhar carregado de desprezo. Você não pertence mais a esta casa, Camila. Faça suas malas. Agora. Permaneci imóvel por alguns segundos, tentando compreender o que estava acontecendo. Olhei para minha mãe em busca de alguma explicação, de uma defesa, de qualquer gesto que indicasse que aquilo era um mal-entendido. Mas ela evitava o meu olhar, de cabeça baixa, as mãos trêmulas. Eu não entendo, balbuciei sentindo um nó se formar em minha garganta. O que eu fiz? Cláudio deu um passo à frente, seu rosto tomado pela raiva. Não se faça de inocente. O dinheiro que sumiu da minha carteira. Você acha que eu não percebi? Fiquei em choque. Eu jamais pegaria algo que não fosse meu, jamais. Sempre trabalhei, estudei, ajudei em casa com o pouco que ganhava no estágio. Ouvir aquela acusação absurda e, pior, ver minha mãe não reagir me fez sentir como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. As lágrimas vieram sem que eu pudesse conter. Eu tentei argumentar, tentei jurar minha inocência, mas cada palavra parecia ser engolida pelo silêncio constrangedor da sala. Poucos minutos depois, já estava com 2 malas pequenas na varanda. Minhas roupas amassadas, alguns livros antigos e uma foto do meu pai, a única lembrança que me restava dele, estavam ali, jogados às pressas. Do lado de fora, alguns vizinhos olhavam discretamente pela janela. Sentia a vergonha me queimar o rosto. O peso do abandono era avassalador. Meu nome é Camila. Tinha 20 anos naquele dia. Sempre fui uma jovem determinada, disciplinada e sonhadora. Desde cedo, aprendi que nada viria fácil para mim. Trabalhar e estudar ao mesmo tempo não era uma opção, era uma necessidade. Sempre sonhei em terminar a faculdade de administração e, quem sabe, construir uma vida digna para minha mãe e para mim. Mas naquele momento, olhando para ela, imóvel, sem esboçar qualquer reação, entendi que esse sonho seria solitário. Quando finalmente coloquei as malas no chão da calçada, Cláudio se aproximou mais uma vez, apenas para cravar o golpe final. E não pense em voltar. Você é uma vergonha para esta família. Essas palavras cortaram mais fundo do que qualquer outra coisa. Eu não era perfeita, mas tudo o que fiz foi por amor, por gratidão. Nunca imaginei que seria tratada como uma intrusa, como uma criminosa. A chuva começou a engrossar. Cada gota que caía parecia carregar um pedaço da minha dignidade. Peguei meu celular com as mãos trêmulas e tentei, em vão, encontrar alguém que pudesse me acolher. Amigos, parentes distantes, todos tinham suas próprias vidas, seus próprios problemas. E, no fundo, ninguém queria se meter em uma briga familiar. Resolvam entre vocês, diziam, mas não havia mais nós. Eu estava sozinha. Sentei-me no meio-fio, abraçando meus joelhos, sentindo a roupa encharcar. Era como se o mundo inteiro tivesse decidido virar as costas para mim. Ali, naquela noite, fria e solitária, fiz a primeira promessa a mim mesma. Eu jamais permitiria que eles destruíssem quem eu era. Levantaria a cabeça, lutaria com todas as forças, mesmo que tivesse que começar do nada. Mal sabia eu que aquela não seria a última traição que sofreria. E muito menos a maior, porque anos mais tarde descobriria uma verdade escondida. Uma verdade tão devastadora que mudaria para sempre a história da minha vida. E a deles também. A madrugada avançava quando consegui, enfim, um lugar para passar a noite. Era uma pensão simples, de quartos úmidos e paredes descascadas, localizada em um bairro afastado.
Cada passo que eu dava por aqueles corredores frios parecia ecoar o desespero que carregava dentro de mim. O quarto era pequeno, com uma cama estreita, um armário antigo e uma janela que mal se fechava. Sentei-me na beira da cama, tirei a foto do meu pai da mala e a segurei contra o peito. As lágrimas vieram novamente, silenciosas, pesadas, como se quisessem arrancar dentro de mim todo o sentimento de rejeição e abandono. Eu não tinha para onde ir. Eu não tinha ninguém. Eu só tinha a mim mesma. Na manhã seguinte, acordei antes do nascer do sol. Meu dinheiro era escasso. Precisava economizar cada centavo. Com um currículo amassado na mão e o coração pesado, comecei a andar pelas ruas, batendo de porta em porta, oferecendo meus serviços. Padarias, pequenos mercados, lojas de bairro. Qualquer trabalho seria digno. Após várias recusas e olhares de desconfiança, uma senhora de rosto gentil, dona de uma pequena lanchonete, decidiu me dar uma chance. O trabalho é pesado. O pagamento não é muito, mas se quiser tentar, pode começar hoje. Aceitei sem hesitar. Os dias que se seguiram foram brutais. Trabalhava em pé por horas, limpando mesas, lavando louças, carregando caixas. À noite, voltava para o quarto da pensão exausta, com os pés doloridos e o corpo clamando por descanso. Muitas vezes, a fome era minha única companhia. Dividia. Refeições simples, um pedaço de pão, uma fruta, às vezes apenas água. A saudade da minha mãe e da vida que perdi me acompanhava como uma sombra silenciosa. Porém, dentro de mim, uma semente começava a germinar, a da resistência. Eu sabia que precisava fazer algo mais. Trabalhar seria apenas o começo. Eu precisava estudar, precisava terminar minha faculdade. Era a única ponte que poderia me levar para longe daquela vida de miséria e humilhação. Foi então que, durante uma pausa rápida no trabalho, vi um cartaz afixado em um poste. Programa de bolsas de estudo para jovens em situação de vulnerabilidade. Meu coração disparou. Peguei o número anotado no cartaz e liguei assim que saí do trabalho. O processo seria longo e exigiria documentos, comprovantes e uma entrevista rigorosa. Eu não tinha quase nada, apenas minha história. Apresentei-me à assistente social com honestidade brutal. Contei sobre a expulsão, sobre a luta diária, sobre a ausência de apoio familiar. Ela me ouviu em silêncio, olhos marejados, e ao final sorriu. Nós vamos ajudá-la, Camila. Você merece uma chance. Aquela frase foi como uma luz tímida rompendo a escuridão em que eu vivia. Com a bolsa de estudos, pude retomar a faculdade à noite. Trabalhava de manhã e à tarde, estudava à noite. Dormia pouco. Comia menos ainda, mas, dentro de mim, uma força silenciosa crescia. Cada prova superada era uma pequena vitória. Cada novo conhecimento era uma arma contra a dor do passado. Foi em uma dessas noites geladas, voltando da faculdade, que o destino voltou a agir. Ao passar por um mercado, esbarrei, sem querer, em uma senhora que deixava as compras caírem pelo chão. Ajoelhei-me apressadamente para ajudá-la. Quando levantei o rosto, meu coração quase parou. Era tia Marta, irmã de meu pai biológico. Eu não a via desde criança, depois que minha mãe se afastou da família do meu pai. Ela me reconheceu no mesmo instante, seus olhos se enchendo de lágrimas. Camila, minha nossa, como você cresceu? Convidou-me para um café e sentamo-nos em um banco da praça próxima. Contei-lhe, sem entrar em detalhes, que havia sido expulsa de casa e que lutava para sobreviver. Ela me ouviu com atenção e, ao final, soltou uma frase que mudaria tudo. Sempre desconfiei que o Cláudio tinha algo contra você. Desde a morte do seu pai, ele foi quem controlou o dinheiro do seguro que era para você. Sua mãe, coitada, nunca teve voz ali dentro. Meu estômago revirou. Que dinheiro? Perguntei, tentando manter a voz firme. Tia Marta explicou que, quando meu pai faleceu, deixou uma apólice de seguro de vida destinada a mim e a minha mãe. Um valor suficiente para garantir nossos estudos e uma vida digna. Mas, segundo ela, Cláudio se apropriou da quantia.
usando-a para investimentos próprios, viagens, luxos silenciosos, tudo enquanto nos fazia viver com o mínimo. Foi como se o chão se abrisse sob meus pés. Todas as peças começaram a se encaixar. A raiva constante dele, o desprezo velado, a pressa em me expulsar. Tudo fazia sentido agora. Ele precisava me afastar antes que eu crescesse e começasse a fazer perguntas. Meu coração batia descompassado, entre raiva e tristeza, mas naquele instante, uma certeza nascia dentro de mim. Eu voltaria. Eu voltaria mais forte do que nunca. E a verdade, aquela que ele tentou enterrar, viria à tona. O céu parecia mais pesado naquela noite, como se refletisse o peso que agora eu carregava dentro de mim. Caminhei pelas ruas, com passos firmes, mas o coração acelerado. A revelação de tia Marta ecoava em minha mente como um trovão distante. Cada palavra dela reescrevia a história da minha vida, desmanchava a falsa imagem que meu padrasto havia construído ao longo dos anos. Por dias não consegui dormir direito. A indignação misturava-se com a ansiedade e com a dor de ter sido traída tão profundamente por aqueles que deveriam ter me amado. Eu precisava de provas, precisava da verdade, sólida e irrefutável, nas minhas mãos. Comecei a buscar com a ajuda de tia Marta documentos antigos. Ela, que sempre desconfiara da conduta de Cláudio, guardava algumas cartas do meu pai, cópias de documentos e, principalmente, sabia de contatos que poderiam me ajudar a levantar o que havia acontecido com o seguro de vida. Recorremos a um advogado amigo da família, o Sr. Geraldo, um homem calmo, de fala pausada e olhar perspicaz. Após ouvir toda a minha história, ele respirou fundo, ajeitou os óculos sobre o nariz e disse: "Se o seguro realmente foi desviado, conseguiremos rastrear o pagamento. O dinheiro deixa rastros ainda que tentem apagá-los." Iniciamos uma verdadeira investigação. Solicitamos os registros do banco que administrava o seguro. Foi um processo burocrático, demorado, envolto em uma cortina de obstáculos. Cláudio havia utilizado artifícios para ocultar a movimentação financeira, contas conjuntas, transferências indiretas, investimentos em nome de terceiros. Mas a verdade tem uma maneira peculiar de resistir ao tempo. Após semanas de buscas, encontramos os registros. O seguro de vida havia sido liberado para a minha mãe poucos meses após a morte do meu pai, e o valor substancial fora rapidamente transferido para uma conta aberta por Cláudio, que oficialmente cuidava das finanças da família. Em menos de um ano, quase todo o dinheiro havia sido consumido. Parte em viagens internacionais, outra parte na compra de um automóvel de luxo e reformas na casa onde ele agora vivia, confortavelmente, a casa da qual eu fora expulsa. Minha mãe, ao que tudo indicava, jamais fora informada da totalidade do valor. A confiança cega que depositara em Cláudio a impediu de enxergar o roubo silencioso que lhe corroía a vida. Segurando aqueles papéis em mãos, senti uma mistura de raiva, tristeza e uma profunda sensação de injustiça. Eles me expulsaram para me silenciar. Mas agora eu tinha a verdade. E a verdade, finalmente, seria ouvida. Preparar-me para voltar não foi fácil. Cada lembrança daquela casa, daquele olhar frio de minha mãe, das palavras cortantes de Cláudio, ainda doía como uma ferida aberta. Mas eu não era mais a jovem assustada de antes. A mulher que agora caminhava para o confronto carregava cicatrizes profundas e a força de quem sobreviveu a elas. Com o apoio de tio Geraldo e de tia Marta, organizamos tudo com cautela. Sabíamos que Cláudio negaria tudo, que tentaria manipular a situação como sempre fez. Por isso, decidimos reunir provas, robustas, testemunhas e documentos incontestáveis. A estratégia era clara: confrontá-lo na frente de todos, durante um evento familiar, onde não pudesse fugir nem manipular os fatos. Era arriscado, era doloroso, mas era necessário. Na semana seguinte, minha mãe faria aniversário e, como de costume, Cláudio organizaria uma pequena celebração em casa. Recebi o convite com surpresa e desconfiança através de um primo distante, possivelmente um gesto de formalidade, ou talvez porque, com o
tempo, a culpa começasse a corroer os muros que Cláudio havia erguido. Aceitei sem hesitar. O momento que esperei por anos estava se aproximando. Cheguei à antiga casa no fim da tarde, carregando comigo não apenas uma pasta repleta de provas, mas também todo o peso de um passado que insistia em me puxar para trás. Ao atravessar o portão, fui invadida por memórias dolorosas. A varanda onde fui expulsa, o corredor onde ouvi, pela primeira vez, minha mãe escolher o silêncio em vez de mim. Respirei, fundo, tentando manter o controle. Dentro da casa, os convidados conversavam em pequenos grupos. Minha mãe, pálida e visivelmente abatida, recebia parabéns e abraços sem muita convicção. E lá estava ele, Cláudio, de terno impecável, sorriso falso estampado no rosto, circulando entre os presentes como se fosse o perfeito anfitrião. Ao me ver, seus olhos brilharam, não de alegria, mas de surpresa e incômodo. A tensão no ambiente foi imediata. Minha mãe aproximou-se, hesitante. Seus olhos, marcados pelas rugas da tristeza, encontraram os meus. Por um instante, vi nela a mulher frágil que outrora tentou me proteger, antes de se perder nas manipulações de Cláudio. Camila, você veio, disse com a voz embargada. Assenti, sem sorrir. Cláudio, percebendo a tensão, tentou conduzir a situação com o mesmo tom manipulador de sempre. Ora, ora, vejam só quem resolveu nos honrar com sua presença. A sala silenciou. Todos olhavam, esperando minha reação. Era o momento. Sem desviar o olhar, tirei da bolsa a pasta de documentos e a coloquei sobre a mesa. Não vim para celebrar, Cláudio. Vim para revelar a verdade. O burburinho começou. Minha mãe, confusa, tentou intervir, mas eu prossegui, com a voz firme. Durante anos, você se apropriou do que era meu e da minha mãe. Desviou o dinheiro do seguro deixado por meu pai. E quando temi que eu descobrisse, preferiu me expulsar, manchar meu nome, calar minha voz. As provas foram abertas diante de todos, extratos bancários, registros do seguro, movimentações financeiras. Cláudio empalideceu. Tentou rir, desdenhar, acusar. Mentiras, você não passa de uma ingrata. Mas a verdade estava ali, impressa em papel, clara e inquestionável. Alguns familiares se afastaram dele imediatamente. Outros começaram a murmurar entre si. A máscara que ele usara durante anos começava a desmoronar diante dos olhos de todos. Minha mãe, ao folhear os documentos, levou a mão à boca, atônita. Seus olhos, agora repletos de lágrimas, buscavam, desesperadamente, uma explicação. Mas não havia mais desculpas. O silêncio que tomou a sala foi devastador. Cláudio, encurralado, tentou sair, mas eu dei um passo à frente. Não vai ser tão fácil desta vez. O silêncio que pairava na sala era tão denso que parecia comprimir o ar. Cada olhar estava voltado para Cláudio, agora visivelmente desconcertado, com o rosto contraído em uma expressão de fúria e humilhação. Minha mãe permanecia imóvel, com as mãos trêmulas sobre a mesa, onde repousavam os documentos que desvendavam anos de mentiras e manipulações. Por um instante, a sensação de justiça parecia tão próxima que quase a toquei. Cláudio tentou recompor-se. Ajeitou o colarinho da camisa, respirou fundo e, com a voz carregada de desprezo, disse: Vocês realmente acreditam nas palavras de uma ingrata? De uma menina que sempre trouxe problemas para esta casa? As palavras ecoaram pela sala, mas desta vez não encontraram o acolhimento que ele esperava. O olhar dos presentes, outrora distraído, agora atento e julgador, pesava sobre ele como uma sentença silenciosa. Minha mãe ergueu lentamente o rosto. Seus olhos marejados fitaram Cláudio com uma expressão que mesclava dor e incredulidade. É verdade? Perguntou com a voz vacilante. Você tomou o dinheiro do seguro? Cláudio hesitou. A segurança que sempre exibira começava a desmoronar. Eu apenas administrei. Era para o bem da família. Tentou justificar-se, a voz agora sem convicção. Mentira! Interrompi sem elevar o tom,
mas com firmeza suficiente para fazer todos se voltarem novamente para mim. Você roubou o que era nosso. E quando percebeu que não conseguiria me controlar, preferiu me expulsar. Manchou meu nome, destruiu minha confiança, tudo para proteger a sua própria ganância. A mão de minha mãe tremia ao folhear mais uma vez os extratos bancários, as datas, os valores. As provas eram irrefutáveis. Alguns familiares começaram a se afastar dele, murmurando palavras de indignação. A atmosfera que antes parecia serena, agora era carregada de tensão e reprovação. Cláudio, vendo seu império desmoronar diante dos olhos de todos, tentou sua última cartada. Vocês acham que foi fácil? Eu assumi responsabilidades que ninguém mais quis. Dei uma casa para esta mulher, cuidei dela quando ninguém mais o fez. E é assim que me pagam? Suas palavras soaram amargas e vazias. Minha mãe, com lágrimas deslizando pelo rosto, afastou-se lentamente dele. Cuidou de nós e ou cuidou de si mesmo, sussurrou. O golpe final não veio de mim, mas dela. E naquele momento, vi minha mãe despertar, como alguém que, após anos de sono profundo, finalmente enxerga a luz do dia. A partir dali, tudo aconteceu muito rápido. Tio Geraldo, sempre discreto, mas atento, já havia acionado as autoridades. Com os documentos em mãos e o apoio de testemunhas, o caso contra Cláudio foi instaurado imediatamente. Ele seria investigado por apropriação indébita, falsificação de documentos e ocultação de bens. Enquanto alguns familiares se aproximavam para me oferecer palavras de apoio, Cláudio deixou a casa sob gritos e olhares de desprezo. O homem que um dia caminhara de cabeça erguida, soberbo, agora saía cabisbaixo, derrotado, empurrado pela verdade que tanto tentara enterrar. Minha mãe permaneceu sentada por um longo tempo, olhando para o vazio. A tristeza em seu rosto não era apenas pela perda material, mas pela consciência de anos perdidos, pela dor de ter escolhido confiar em quem não merecia. Aproximei-me dela, hesitante. Mãe. Ela ergueu os olhos para mim. Pela primeira vez em anos, vi ali, no fundo de seu olhar, um pedido de perdão silencioso. Ela segurou minha mão, apertando-a com força. Me perdoa, minha filha. Eu fui cega, fui fraca. Sentei-me ao seu lado e a abracei. Não era necessário dizer mais nada. O perdão não viria com palavras, mas com o tempo, com as ações que reconstruiriam, pedaço por pedaço, aquilo que o abandono quase destruiu. Os dias que se seguiram foram confusos e dolorosos. Cláudio, agora afastado, enfrentava as consequências legais de seus atos. Parte dos bens adquiridos com o dinheiro desviado foi bloqueada pela justiça. Não recuperamos tudo, mas o suficiente para que minha mãe pudesse, pela primeira vez em anos, ter alguma segurança financeira. Quanto a mim, tomei a decisão de seguir meu próprio caminho. A ferida que carregava era profunda demais para ser curada tão rapidamente. Eu sabia que precisava de espaço para me encontrar, para me redescobrir longe das sombras daquele passado. Com o diploma em mãos e o orgulho de quem sobreviveu, consegui um emprego em uma grande empresa, em outra cidade. Antes de partir, sentei-me novamente com minha mãe. Ela, agora livre da influência tóxica de Cláudio, tentava, de todas as formas, reconquistar a filha que um dia perdeu. Eu entendo que precise ir, Camila. Só quero que saiba que estarei aqui, sempre que quiser voltar. Eu a abracei, emocionada. Eu sei, mãe, e talvez um dia eu volte. Parti com o coração apertado, mas também com uma sensação de paz que há muito não sentia. Eu havia conseguido, não apenas provar minha inocência, mas principalmente resgatar minha dignidade. O que Cláudio tentou destruir em mim, minha força, minha coragem, minha fé em mim mesma, resistiu. E agora florescia livre, inabalável. O vento fresco daquela manhã me trazia uma sensação que eu não experimentava há anos, liberdade. Deixei a pequena cidade onde tantas dores se acumularam e iniciei minha nova vida em um lugar onde ninguém conhecia minha história, onde meu passado não era um fardo pesado sobre meus ombros.
O primeiro dia no novo emprego foi assustador e, ao mesmo tempo, revigorante. O prédio alto, os corredores modernos, os colegas simpáticos, tudo aquilo me fazia sentir que, enfim, eu estava onde deveria estar. Comecei como assistente administrativa em uma empresa de médio porte, mas para mim, aquele cargo tinha o sabor da vitória. Cada planilha preenchida, cada relatório entregue, cada tarefa concluída era uma pequena celebração da minha capacidade, da minha resistência, da minha dignidade reconquistada. No final do expediente, caminhava para casa, observando o pôr do sol tingindo o céu de laranja e dourado. Certa noite, sentei-me em um banco da praça próxima ao meu novo apartamento e refleti sobre a estrada que me trouxera até ali. Eu sobrevivi. E mais do que isso, eu renasci. Cláudio foi condenado, judicialmente. Teve de devolver parte dos valores apropriados, além de carregar para sempre a marca pública de sua desonestidade. Minha mãe, agora livre da influência opressora, passou a reconstruir sua vida com dignidade e arrependimento. Mantínhamos contato, embora a relação ainda carregasse cicatrizes profundas. Perdoar não era esquecer, mas escolher não carregar o peso da raiva para sempre. A dor não me definiu, o abandono não me destruiu, a injustiça não me calou. Eu entendi que meu valor não dependia da aceitação dos outros, mas da aceitação de mim mesma. E essa compreensão foi o maior presente que a vida poderia me dar. Meses se passaram. Cresci dentro da empresa, fiz novos amigos, voltei a sorrir com espontaneidade, sem medo, sem vergonha. Encontrei uma nova família, aquela que a vida nos permite escolher, feita de pessoas que enxergavam em mim não o que eu havia perdido, mas o que eu havia conquistado. Voltar para minha antiga cidade? Talvez um dia, mas não por obrigação, e sim por escolha. Hoje compreendo que alguns lugares guardam dores que precisamos deixar para trás para que o coração volte a bater com esperança. Se há algo que aprendi, é que não importa quantas vezes tentem te derrubar. Se você acreditar em si mesmo, se lutar silenciosamente todos os dias, a vitória, mais cedo ou mais tarde, será sua, porque a verdade sempre encontra seu caminho. E a dignidade, uma vez resgatada, é um tesouro que ninguém pode roubar.